Eu começo a minha exposição falando de um trecho de um artigo jornalístico do professor Sacha. Vivemos tempos estranhos. E parece que o meu tema ele pode ser resumido exatamente nessas 3 palavras. Vivemos tempos estranhos. A Lei 13.670, ela introduziu o inciso 9 ao parágrafo 3º do artigo 74 da 9430, proibindo, a partir dali, a compensação de créditos do contribuintes decorrentes de pagamento indevido com débitos relativos ao recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e de CSLL. Parece que não há nenhum problema nessa questão. Mas, senhores, essa vedação, ela é absolutamente ilegal e inconstitucional. No início do ano calendário, os contribuintes, eles fizeram uma opção para determinado regime de apuração. Ao realizar essa opção, o contribuinte ele era obrigado a quitar mensalmente as estimativas. E ao quitar essas estimativas, a legislação lhe dava o direito de utilizar créditos de pagamentos indevidos. Entretanto, com o advento da 13.670, os contribuintes foram obrigados a não mais utilizar a compensação para pagamento dessas estimativas. Senhores, por que a medida é absolutamente ilegal? Ora, mudar as regras do jogo durante a partida, isso daí não pode, Arnaldo. De forma nenhuma. Só o Estado que viola de forma flagrante princípios da segurança jurídica, confiança, boa-fé, moralidade administrativa e a própria anterioridade fazem esse tipo de conduta. Isso porque, senhores, os contribuintes, eles acreditaram na norma. Eles acreditaram que poderiam, ao fazer a opção no início do ano, utilizar os créditos de pagamentos indevidos para quitar as suas estimativas de IRPJ e de CSLL. Ou seja, na tentativa de melhorar o seu fluxo de caixa, mais uma vez o governo federal, ele rompe a confiança e surpreende completamente os contribuintes com essa legislação. Senhor, todos nós vivemos aqui baseados na confiança. Hoje saímos de casa exatamente confiando que teríamos transporte público, teríamos pago a inscrição, e por termos pago a inscrição, teríamos o evento que começou pontualmente às 9 horas, a quem parabenizo aí a organização. Então, o contribuinte, ele se organiza baseado na confiança que o Estado protegerá o nosso direito. Essa é a regra da vida. Se eu tirar a confiança, nós vamos viver num absoluto caos. Sobre a ótica do direito tributário, o saudoso professor Ricardo Lobo Torres, hoje homenageado aqui mais cedo, falava que o princípio da confiança é o respeito dos direitos fundamentais do contribuinte. É o Estado agindo segundo a moralidade e a equidade que todo cidadão tem o direito de ter. A professora Isabel sempre destacou que a estabilidade é um elemento essencial do sistema jurídico. Sob pena de, uma vez maculada, trazer um sério
e um grave dano para todos os outros sistemas. Sem confiança, nós teríamos uma impossibilidade de vida, de convívio, de tomada de decisões pacíficas. Luhmann destaca que a confiança sistêmica ela é essencial para solidificar expectativas na solução de conflitos. Confiança sempre foi essencial para reduzir complexidade do sistema. Um sistema simples, um sistema que funciona, é aquele sistema onde todos têm a confiança de que a situação vai funcionar daquela forma. Senhores, como resultado dessa confiança, nós temos um princípio que nos é muito caro, que é o princípio da segurança jurídica. Ou seja, nós confiamos que os atos praticados sobre a vigência de uma determinada norma não terão ou não poderão ter seus efeitos repentinamente alterados, frustrando a legítima confiança e expectativa do contribuinte. E nesse caso dessa legislação, nós temos um ponto ainda mais atípico. Quando há uma limitação temporal, nós fazemos no início do ano calendário uma opção que é irretratável para todo o ano fiscal. Senhores, o contribuinte, ele se programa, se organiza, planeja seus gastos, planeja seus investimentos, exatamente confiando que aquele crédito que ele já possui, ele poderá utilizar para pagar as suas estimativas mensais. Foi exatamente essa peculiaridade que pode ter levado aquele contribuinte a optar por aquele sistema. Esse planejamento de antecipações é fundamental para a organização de uma grande empresa como a da doutora Flávia, que é a Cargill, por exemplo. É fundamental. E de repente, em maio, vira e fala, as regras do jogo foram alteradas. É isso que tem para hoje. Acho bom que eu ainda estou te dando a possibilidade de sobreviver. Não é constitucional frustrar a confiança que o contribuinte depositou nos efeitos previstos na própria norma, ou seja, na própria opção prevista na lei, alterando aqui a forma de apurar e de pagar mencionados tributos. Além de ferir a boa-fé, que nós já falamos, segurança jurídica, confiança, essa repentina alteração fere o ato jurídico perfeito. Essa opção feita pelo contribuinte, consta da lei, é uma opção irretratável. Ou seja, nós temos um ato que fixa um regime de apuração por todo o ano calendário e não pode ser prejudicado ou não pode ser alterado por uma lei posterior. Essa opção feita pelo contribuinte, ela é vinculativa e, ao mesmo tempo, ela gera, e ela tem que gerar, uma justa expectativa de que, durante aquele exercício previsto na lei, aquele será o comportamento daquele contribuinte. No caso da Lei 13.670, o contribuinte foi agredido em sua boa-fé, uma vez que a regra foi alterada após essa opção inicial do contribuinte. E a referida norma, ela também fere a questão da anterioridade. Por quê? O Supremo já decidiu que, na ABI 2325,
que qualquer aumento de tributo, direto ou indireto, deve se sujeitar ao princípio da anterioridade. E aí eu até tenho algumas decisões judiciais já nessa questão da compensação das estimativas, falando que não pode ferir a anterioridade aqui, porque é regime de compensação, e esse regime de compensação, ele não aumentou a carga tributária, tampouco reduziu. Senhores, se eu tive um planejamento inicial que eu poderia utilizar créditos para quitar as minhas estimativas, no meio do jogo, esse planejamento foi excluído, retirado pelo Estado, e em vez de usar o meu crédito com o próprio Estado, eu vou ter que colocar a mão no bolso e colocar dinheiro, isso é sim aumento de tributo por via oblíqua. Esse foi o caso julgado na medida cautelar 2325 de relatoria do ministro Marco Aurélio, em um caso de ICMS, onde lá ele deixou, ou a lei proibiu utilizar alguns créditos de ICMS em compensações de pagamento do mesmo tributo. É a mesma situação. Essa é a situação do nosso contribuinte, que se planejou, fez previsões de investimentos, confiou que poderia pagar suas estimativas com o crédito que ele possuía, e agora sua carga tributária é muito majorada. E vale destacar, nós não estamos aqui ferindo o artigo 170 do CTN, não. Em nenhum momento o contribuinte quer discutir a margem discricionária do legislador para estipular as hipóteses de compensação. Muito pelo contrário, isso cabe ao legislador. O problema é que tal faculdade não pode ser aberta ao legislador ao violar princípios constitucionais e alterar regras no curso do ano calendário, em que já existiu todo um planejamento feito pelo contribuinte. A regra de compensação pode ser alterada? Lógico que sim. Para o exercício de 2019, não para a partida que nós estamos jogando atualmente. E aqui, senhores, parece ser completamente dissociado da realidade o argumento fazendário que os contribuintes estão pleiteando um regime jurídico de compensação, a manutenção de um regime jurídico de compensação. Lógico que não. O que nós destacamos é que essa opção foi praticada pelo contribuinte em razão de diversos fatores. Foi exatamente por poder utilizar estimativas, ou poder utilizar pagamentos, compensar no pagamento das estimativas, que o contribuinte pode ter optado por aquela opção. O problema, repito, está na mudança da regra no meio do caminho. Esse é o grande problema que nos aflige nessa questão dessa legislação. A recuperação de pagamentos indevidos de tributos por meio de compensação, ela se dá em razão de expressa disposição legal, que ao autorizar essa modalidade aqui de extinção do crédito tributário, concretiza direitos e garantias fundamentais do contribuinte. Reafirma. Essa recuperação, ela se fundamenta, se os senhores forem descalçar, na capacidade econômica. Por quê? Uma vez que o contribuinte ele foi onerado indevidamente, então ele deve ser recomposto pelo meio mais célere possível. Ora, se eu paguei indevido, o Estado deve me pagar, deve me devolver o dinheiro de forma mais rápida possível. Segundo, na legalidade, que violada pelo pagamento que não corresponde ao montante devido na lei. Por quê? Eu vou pagar mais tributo? Lógico que vou. Eu estava levando em conta que eu ia utilizar os meus créditos para pagar as estimativas. Então a legalidade aqui também foi violada. No direito de propriedade, como?
O patrimônio do contribuinte foi ilicitamente retirado, subtraído por um pagamento indevido lá atrás. Deve ser ressarcido de forma mais célere possível. Portanto, essa lei posterior que veio restringir esse direito termina por ferir direitos e garantias anteriormente concretizados. Sobre o tema, o Judiciário tem se pronunciado já, autorizando contribuintes a continuar com o pagamento de estimativas mensais de RPJ e CSLL, utilizando créditos, utilizando compensação, até o ano de 2019, e os fundamentos têm sido, basicamente, a anterioridade e a segurança jurídica. E, por outro lado, as decisões que são contrárias ao contribuinte têm se pautado que não há aumento da carga tributária, então não se deve respeitar a anterioridade, o que, no nosso sentir, com todas as vênias contrárias, não é o correto. E segundo, que o artigo 170 do CTN deve ser aplicado, que eu não tenho um regime jurídico, direito a um regime jurídico de compensação. Repito, que nunca foi pedido pelo contribuinte. Eu só quero que, no curso do ano, estabeleça aquilo que a lei me deu a previsão. Só isso, senhores. Então, a surpresa de novas regras e a ausência de previsibilidade são procedimentos absolutamente incompatíveis com o Estado democrático de direito. O contribuinte ele precisa olhar para a legislação tributária e dela extrair todas as consequências para o seu planejamento financeiro, pelo menos no curso de um mesmo ano calendário. É só isso que os contribuintes pedem. Então, como eu já recebi a minha notificação, eu reitero aqui o meu tema, agora adaptado e não mais falando em compensação, mas que nós vivemos tempos muito estranhos, tempos de desrespeito à confiança, desrespeito à segurança jurídica e total inobservância de direitos e garantias fundamentais do contribuinte. Muito obrigado.